Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos bem aí, espero que estejam todos se cuidando, beleza, gente? Galera, é o seguinte, ó, eu vou gravar uma aula aqui pra gente conversar alguns assuntos importantes, tá bom? Essa aula vai ficar no YouTube, vai ficar dentro do programa do CMSP, mas isso aí vocês já viram, certo? Gente, olha só, por que eu tô gravando a aula? Porque eu postando para vocês, porque a gente vai ficar mais um tempinho ainda, né? A previsão aí é de mais um mês para frente aí, para o retorno em outubro, e mesmo assim, se acaso a gente retornar em outubro, não vai ser todo mundo ao mesmo tempo, vai ser uma parte, depois outra parte, então vai ser ainda uma coisa um pouco complicada, tá bom, gente? E eu quero já gravar as aulas para a gente já ir preparando o nosso retorno, caso as aulas voltem. Existe uma pequena chance das aulas não voltarem, tá bom? E se as aulas não voltarem aí, essas aulas vão ajudar mais ainda. Beleza, gente? Então, é muito importante que vocês assistam a aula, que vocês façam as anotações. Eu vou pedir para que vocês façam algumas anotações aí no caderno de vocês. Caso ficar alguma dúvida, você pode voltar o vídeo, ou se persistir a dúvida, você pode mandar perguntas para mim. Beleza, gente? Então não esquece também que você tem duas opções. Você pode assistir a minha aula e responder os meus 3 exercícios, bem facinho de fazer. E aí quem fizer isso, quem assistir a aula e quem responder os 3 exercícios, não precisa fazer a ementa, tá bom? E quem preferir pode fazer a ementa aí, vai de vocês, o que vocês acharem melhor. Eu tô tentando fazer da melhor maneira para que possa ajudar todo mundo. Beleza, gente? Então vamos para a aula de hoje, tá bom? Is it too much to ask for? Yeah. Can I put my hips on your skin, baby? Essa aula tá lá no caderninho do aluno de vocês. Se vocês não receberam ainda, vocês vão receber o caderno do aluno, tá bom? A gente vai falar lá no caderno do aluno, para falar sobre as vacinas e a tecnologia que envolve as vacinas. E aí eu vou querer dar essa aula, e ser mais um dos motivos de eu querer gravar essa aula, gente, é porque é um assunto muito importante frente ao que a gente está vivendo nesse momento, né? Uma questão seríssima de pandemia, de doença. Que chatice! Eu não quero assistir essa coisa super chata! Quero ver alguma coisa decente, tipo... E todo mundo à espera de uma vacina, e tem muitas discussões, tem muitas coisas para ser esclarecida a respeito de vacinas. Por isso eu resolvi gravar uma aula para vocês. Eu espero que todo mundo tenha paciência e assista até o final, faça as anotações que eu pedi, que vai ser muito importante para nós, para todos nós. Beleza, gente? Vamos começar então? Vamos lá, vamos para nossa aula. Aí eu coloquei um início aí, uma perguntinha para a gente ir respondendo ao longo dessa aula. Então, ao longo dessa aula aqui a gente vai tentar responder essa pergunta: qual o perigo das vacinas? Beleza, gente? Porque tem muitas coisas que por aí, tem muitas falas, muitas discussões, e que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Então, espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas aqui. Beleza, gente? Então, gente, primeiro aqui eu tenho uma imagenzinha para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é um vírus, tá? Os vírus aí causadores de doenças, tá bom? Lembrando que não são apenas vírus que podem causar doenças, bactérias podem causar doenças, fungos, vermes, vários tipos de seres vivos podem causar doenças. E aí um exemplo de como seriam os vírus, tá? E aqui é um exemplo bem parecido do vírus do Covid, tá bom? Aqui, ó, uma imagenzinha que dá para você ver aí mais ou menos como que é o vírus causador da Covid-19. Eu vou tentar gravar uma aula pra gente falar só sobre Covid-19. Eu ainda não fiz isso, eu ainda tô segurando um pouco para falar sobre a questão da Covid-19, porque é só o que se fala, tá? Televisão, todo momento, só fala Covid, 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 né? E aí eu vou esperar um pouquinho para a gente falar um pouco mais aprofundado sobre Covid. Hoje a gente vai falar no geral da tecnologia e das vacinas. Beleza, gente? Primeiro,
Significado. O que significa vacina, gente? A palavra vacina, ela deriva do latim, ela é um termo do latim, vacinae, e significa vaca, tá bom? Deixa eu pegar aqui a minha caneta para anotar aqui, ó. E a vacina, opa, passou aqui. Significa do latim vaca, exatamente, vaca. Ah, professor, como assim vacina significa vaca? Ao longo dessa aula a gente vai entender o porquê, né, que a palavra vacina tem a ver, o que tem a ver vacina com vaca? Beleza, gente? Vamos lá? Para entender sobre a vacina, é essencial que a gente entenda uma doença terrível chamada de varíola, tá bom, gente? Essa doença, aí lá no século XX, tem alguns dados, tá? Lá no século XX, ela matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo, 300 milhões de pessoas morreram com essa doença, a varíola. Hoje, essa doença está erradicada, mas a gente fala disso um pouquinho mais pra frente, beleza, gente? Então, mais pra gente entender direitinho a questão da vacina e da tecnologia que envolve a vacina, a gente precisa entender essa doença, a varíola, tá bom? É uma doença muito antiga, tá? Existem registros que encontraram em múmias do Antigo Egito lá, de múmias com vestígios de vírus da varíola, tá bom, gente? Uma doença apavorante. Eu ia até colocar uma imagem aqui, mas eu resolvi não colocar para não assustar vocês, tá bom? Sei que as meninas aí se assustam fácil, né? É uma coisa chocante, mas se você quiser você pode pesquisar aí, tá bom? Ceticista eu sou, né? Fala as meninas se assustam, os meninos também não se assustam, sim, os meninos também, tô zoando, tá? Mas beleza, vamos entender aqui um pouquinho mais, ó. Essa doença, a varíola, que matou milhões de pessoas pelo mundo, é uma doença devastadora, uma doença muito, mas muito pior do que a Covid-19 que a gente está enfrentando agora. Muito pior, tá bom? E numa época péssima para acontecer, né? Uma época que a ciência ainda lutava para existir, tá bom? E aí olha o que acontece aqui, ó. Vamos entender direitinho a história, ó. Em 1789, um médico britânico muito importante, chamado de Edward Jenner. Quem se chama Edward? Que nome é esse, né? Fala sério. Se eu tivesse esse nome, eu acho que eu me matava. Fazer o quê? Bom, Edward Jenner, tá bom? Um médico, tá bom? Que ele foi uma das primeiras pessoas a observar uma coisa. Ele percebeu que as vacas, elas tinham lá nas tetas da vaca, o nome é esse mesmo, tá, gente? Tetas, tá? Nas tetas da vaca, tinha umas feridas que eram muito parecidas com as feridas que as pessoas tinham da varíola. A varíola, ela deixava diversas feridas espalhadas pelo corpo todo, tá? Atingia o corpo todo, uma doença terrível. E o mundo tava em desespero nessa época. Nessa época aqui, galera, o mundo tava em desespero com a tal da varíola, tá bom? E o Edward Jenner, ele pegou e observou que as vacas tinham nas tetas lá feridas iguaizinhas à da varíola. Só que as vacas, elas não ficavam doentes. As pessoas pegavam varíola, a grande maioria morriam. A grande maioria é uma doença fatal. Era pegar e ter uma morte lenta, extremamente dolorosa, uma morte horrível, a morte por varíola. E ele percebeu isso nas vacas. E aí, tá, observou que as vacas tinham nas tetas, tá, já falamos sobre isso. Então, ó. Aí o Edward Jenner, ele, meio malucão com esse nome, só podia ser, né? Meio malucão. O que ele fez? Ele teve alguns insights, né? Ele teve algumas ideias meio malucas, e ele falou assim:
tive uma ideia, vou fazer o seguinte. Ele pegou uma seringa e ele extraiu o pus das feridas das tetas da vaca. Inclusive essa animação aqui, ó, bem interessante, mostra a vaquinha lá atrás, né? O Edward Jenner, e aqui a filhinha dele. Na época ele tinha uma filhinha de 2 aninhos, a coisinha mais linda, mais fofa do mundo, a filhinha do Edward Jenner. E aí ele teve uma ideia, falou assim, eu vou pegar o pus das feridas da vaca e vou aplicar em alguém. E aí quem que ele escolheu para aplicar o pus das feridas da vaca? Na própria filha dele. Só pelo nome, né, dá pra ver que é malucão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Olha o que o cara fez. Ele aplicou, ele injetou pus da vaca na filhinha dele. Sabe o que aconteceu com a filha dele? Adivinha o que aconteceu com a filha dele? Nada. Não aconteceu nada com a filha dele. Aliás, a filha dele nunca pegou varíola. Tá bom? Ela não pegou varíola. Porque o Edward Jenner foi um gênio. Tá bom? Ele percebeu que as vacas, elas pegavam varíola também, mas elas se curavam. E aí ele teve a ideia de, se eu pegar a cura da vaca e colocar em uma pessoa, a pessoa se curaria. Daí vem o termo vacina, porque por causa disso que vem da vaca, tá bom, gente? Então o Edward Jenner aí é um gênio que inventou a primeira vacina, beleza, gente? Então é o inventor das vacinas aí, o Edward Jenner. E aí, como a gente pode definir a vacina? As vacinas são, o que é na verdade uma vacina? O que tem dentro? Isso é problema meu. Da vacina. Tecnologia. Dentro da vacina tem tecnologia e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, ciência e tecnologia, tá bom? A vacina é uma coisa tecnológica, uma coisa moderna, a vacina. Aliás, você só tá aí me assistindo hoje graças às vacinas que o seu pai e sua mãe te deu quando você era bebê e você toma até hoje. Se não fosse as vacinas, com certeza a espécie humana já teria sumido do nosso planeta. Então, só estamos aqui hoje graças às vacinas, graças aí ao Eduardo. O Eduardo aí, tá bom? Inventor das vacinas. Beleza, gente? Então, vamos entender direitinho. O que é uma vacina, tá bom? Ó, as vacinas são meios seguros e eficazes de nos proteger contra certas doenças infecciosas e são obtidas a partir de partículas. Ó, galera, aqui isso é bastante importante, então seria legal que você tirasse um print e anotasse aí. Tira um print aí, ó. Quero sair no print. Tira o print aí. Tira o print. Perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos. Tá. Bom, gente, é importante que você anote aí, ó, o que é vacina. Então a vacina, na verdade, ela nada mais é do que, cara besta, né? Partículas do próprio agente agressor, o próprio vírus, o próprio causador da doença. Então a vacina é feita com o causador da doença, tá bom? Mas com partículas desse causador dessa doença. Sempre na forma atenuada, tá bom? Enfraquecido, ou inativa, ou morta, tá bom? Então, o que basicamente é a vacina? Você pega o ser que causa a doença, no caso aqui, o vírus, você pega o vírus e aí você pega ele lá no laboratório e dá porrada, chute, soco, porradaria, arrebenta o vírus, deixa ele bem fraquinho, bem detonado lá, o vírus, tá bom? E aí, quando ele estiver já quase morto, já quase detonado, já quase morrendo, ou praticamente morto, ou já morto, e aí você pega esse vírus e coloca na pessoa, tá bom, gente?
Ou então você pode pegar só um pedaço, você vai lá no vírus, arranca um pedacinho do vírus e coloca na pessoa. Ou ainda você pega alguma toxina que o agressor produz, tá? O vírus ou a bactéria, ele pode liberar toxinas, essas coisas que podem matar a gente, as toxinas que os agressores produzem dentro do nosso corpo, tá? Você pega essa toxina, você dilui ela, deixa ela bem fraquinha e coloca a toxina dentro do corpo da pessoa. Aí essa pessoa, através dessa partícula, ela vai desenvolver imunidade. E aí, quando você tiver contato com a doença e que a doença entrar forte, seu corpo já está preparado melhor para essa doença. Olha só que coisa genial, galera. Uma coisa genial a vacina. É muita tecnologia. Então, vamos entender direitinho como é que isso vai acontecer dentro do nosso corpo. Mas antes disso aqui, ó, ainda sobre a varíola, que foi importantíssimo para o desenvolvimento da vacina, tá bom? O último caso natural de doença foi diagnosticado o último caso de varíola foi em 1977, tá? O último registro de vacina no mundo foi em 1977. E aí foram as campanhas de vacinação, foram acontecendo campanhas e campanhas e campanhas de vacinação no mundo inteiro. E aí a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tá? A OMS, para quem não sabe, a gente já estudou sobre ela nas nossas aulas presenciais sobre a OMS, tá? É uma organização feita por cientistas do mundo todo, tá? E que definem algumas coisas importantes sobre saúde, tá bom? E aí a OMS, ela determina que em 1988 a varíola foi erradicada do planeta. Ou seja, não existe mais a doença varíola, ela foi extinta, tá bom? O vírus ainda existem laboratórios que têm o vírus guardado, tá, para estudos, tá bom? Que é uma coisa muito perigosa ter esse tipo de coisa guardada, tá? É importante, porém é perigoso, mas aí seria um tema de uma outra aula, tá? Mas mesmo assim, então a OMS determina que a varíola foi erradicada. Não existe mais nenhum caso de varíola no mundo desde 1980. Beleza, gente? Mais uma doença terrível, muito pior do que a Covid. Muito pior, tá bom? Mas vamos entender direitinho como é que funciona o nosso sistema imunológico e a vacina. Beleza, galera? Essa é a parte mais difícil. Essa parte que vocês têm que parar, tem que anotar ou tirar o print. Estão vendo? Saiu o seu print? Beleza. Gente, é a parte aí que vocês precisam saber direitinho aí como é que funciona aí o sistema imunológico e a vacina, tá bom? Então vamos lá entender direitinho? Não é difícil, tá? Então vamos começar aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, vamos dizer que essa parte vermelha aqui é o seu sangue, tá dentro do seu corpo. Tudo bem? Dentro do seu corpo lá dentro, tá? Aí lá dentro do seu corpo tem vários grupos de células que são as suas células de defesa, suas células do sistema imunológico, células que defendem o seu corpo contra as coisas que invadem seu corpo para te causar doenças, beleza, gente? Então você vai ser protegido pelo sistema imunológico, beleza? Então olha o que vai acontecer, gente. Imagina aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de bactérias, tá bom? Isso aqui são bactérias, tá? As bactérias invadiram o corpo da pessoa e estão causando algum tipo de doença. E aí que tem umas pegadas muito loucas aqui, galera, umas coisas bem doidas. Quando o vírus e a bactéria ou outro agente entra no seu corpo para causar uma doença, eles têm uma tática. Aqui a gente vai falar de uma tática de guerra mesmo. Aqui parece uma guerra em campo de luta aqui, pessoal. Qual que é a tática do vírus, da bactéria quando entra no seu corpo? Eles são malandros, né? A malandragem deles. O que eles querem? Eles entram e imediatamente eles começam a se multiplicar muito, muito, muito. A tática deles é logo de cara entrar e se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Por quê? Porque quem tem mais soldados vence a guerra, tá bom? Pode vir, idiota! Eu vou devolver multiplicado por 1000! Então vamos lá!
Me mostra o que sabe fazer, raposa de 9 caudas! Jutsu Multiclones da Sombra! É simples. Então, eles entram e eles querem lutar. Eles entram para lutar contra o seu sistema imunológico e eles querem ganhar. Qual que é a tática deles? Entrar e começar a produzir um monte de soldado. Começa a liberar uma porrada de soldado dentro do seu corpo. Essa é a pegada deles. É esse o grande problema que nós estamos tendo aí da Covid-19. O vírus da Covid-19, ele tem... Por que ele está causando tantos problemas para nós hoje? Porque ele tem essa capacidade de entrar no seu corpo de uma forma muito fácil. Então ele conseguiu duas táticas super inteligentes, o vírus da Covid. Ele conseguiu uma tática para entrar no seu corpo bem facinho, para passar de uma pessoa para outra de uma maneira bem fácil. Ele conseguiu isso, tá bom? E outra coisa que ele consegue é entrar em você e se multiplicar super rápido. Muito rápido mesmo. Ele é muito inteligente, o vírus, tá bom? Essa é a tática dele. Então, com mais soldados, ele tenta vencer a guerra. Em alguns casos, ele vence, infelizmente. Tá bom? Mas, vamos entender como é que funciona o sistema imunológico. Imagina aqui que entrou essas bactérias no seu corpo. Aí, logo quando entra alguma coisa estranha no seu corpo, logo de cara, vem essa célula aqui, ó, chamada de macrófago. Tá bom? É a sua primeira célula de defesa. O macrófago, pensa o macrófago. O macrófago, ele é o segurança da festinha lá. Você foi numa festa lá, e aí tem o segurança lá, o cara é sempre o cara grandão, bobadão, fortão, folgadão, assim, sabe? Aqueles cara de mal. Você chega, os caras olham, você fica até com medo, né? Aqueles gigantão, segurança. Já viram que a grande maioria dos seguranças, eles são assim, intimidador, grandão, bombadão, pô, já pra meter medo só na aparência, é exatamente isso, tá? Então você... O quê? O que você... você malhou? Espero que não esteja doente, porque eu tô sarado. Olha! Tô atrasado pra academia. Pode trabalhar no meu lugar na cozinha? Sim, qualquer coisa, seu bombadão. Vai logo antes que destrua o lugar todo. Tem essa célula aqui, que é o segurança da festa, que é o macrófago. O que o macrófago faz? Logo de cara, ele já sai metendo a porrada em todo mundo. Ele é doidão. Olha aqui, ó. Pá, porrada, tiro, facada, faca na caveira aqui, ó. Ele já sai arrebentando todo mundo o macrófago. Sim. Doutor, venha! Jutsu, furacão da folha! Sharinga! Deixa ele comigo, Rock Lee. Beleza. Ei, não fuja não. Eu não vou perder meu tempo com um palhaço igual você. Repete isso de novo. Palhaço. Golpe dos 3 pratos de trigo pros 3 3. Ai, assim não vale, você me pegou de costas. Jamais abaixa a guarda, otário. Vou baixar minha mão por cima de sua cara. Rasenga! Hadouken! Filha da... Só que qual que é o problema do macrófago? Como ele é grandão, pesadão, ele é lento. Então, ele não consegue. Então, enquanto ele tá metendo a porrada em todo mundo aqui, uns conseguem escapar dele. E vai se multiplicando, tá bom? Então, essa primeira linha aqui, dos macrófagos, que você tem, ela já tem esse problema de ser um pouco lenta, tá bom? Aí ele começa a sair, dos outros dando porrada nele, dando porrada em todo mundo, detonando todo mundo, e aquela loucura começa, aí ele começa a perder a luta, porque ele é devagar, ele é lento, ele tem menos quantidade, o vírus vai se multiplicando e vai ganhando a briga aqui, a porradaria comendo solta, e aqui ele vai perdendo a guerra. Aí nessa hora que o macrófago percebe que ele está perdendo a guerra, o que ele faz? Ele pede ajuda, tá bom? Mas aí ele vai pedir ajuda para quem? Ele pede ajuda aqui, ó, para essa outra célula aqui, que é o linfócito T. Quem é o linfócito T? O linfócito T, ele é o vigia da festa. Sabe? Não sei se alguns lugares que você vai, que nem, sabe quando você vai numa loja, loja de roupa, por exemplo, quem é negro sabe bem do que eu tô falando, quem é pardo assim, que nem eu, sabe bem do que eu tô falando, né? Você entra na loja, aí sempre tem aquela pessoa que fica te olhando assim. Aonde você vai, a pessoa vai atrás, fica te olhando. Onde você vai, a pessoa vai atrás. Você se sente assim um criminoso, né? Em alguns lugares, né? Principalmente se é negro, pobre, né? Mas isso aí é tema para outra aula, né? Então, o que acontece? Esse aqui é o vigia, o linfócito T. Ele é o vigia. Ele tá só olhando, a porradaria comendo aqui, ele só olhando. Aí o macrófago falou assim, meu, ajuda, não vai dar não, tô precisando de ajuda.
Aí o que o linfócito T faz? O linfócito T, ele pega e vai lá analisar. Ele analisa quem é o invasor. Quem é? Do que esse invasor é feito? Ele é feito de quê? Ele é feito de proteína, é feito de gordura, é um vírus, é uma bactéria. Então ele vai lá e analisa só do canto, só olhando lá, medindo você dos pés à cabeça, olhando direitinho. Eu só observo esse povo fica no pé de telefone o dia inteiro. Assim tá acontecendo. Aí ele, beleza, já sei. Aí o que ele faz? O linfócito T vai lá e manda a mensagem pro linfócito B. O linfócito B, ele é o quartel-general, tá bom? O linfócito B é o quartel-general da guerra aí. O que ele vai fazer? Ele recebe a informação, ó, o inimigo lá tá metendo a porrada lá no macrófago lá, o macrófago tá apanhando, e se a gente não der um socorro lá pra ele lá, nós estamos ferrados. Não estamos ferrados, o bicho vai pegar. E aí o linfócito B fala, tá, mas quem que é esse inimigo? Como é que ele é? Explica aí como é que ele é pra mim saber o que eu vou fazer. Ah, ele é assim, ele é de proteína, ele é grande, ele é pequeno, tal, ele é assim, assado. Beleza. Aí fala, ele é assim? Beleza, tranquilo. Aí ele chama 2 soldados aqui, ó. O linfócito B pega e chama 2 soldados. Só que não são qualquer soldados. É a força tática. É a força tática, é a inteligência, tá? Eles chamam quem? Eles chamam, primeiro aqui, a célula de memória. O linfócito B, ele produz a célula de memória, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre ela. E vai produzir aqui, ó, o plasmócito. Essa outra célula aqui, o linfócito B, começa a liberar plasmócito, que é essa celulinha aqui, ó. Quem que é o plasmócito? É o ninja. Esse é o ninja. E o que o ninja vai fazer? Vai matar todo mundo. O ninja é pegada mesmo. O ninja, o bicho é louco, é zica. O ninja é zica. O que o ninja começa a fazer? O ninja, que é o plasmócito, ele começa a jogar, a mandar estrelinha, sabe a estrelinha ninja? Olha lá, ó. Ele vai mandando estrelinha e as estrelinhas saem arrebentando os invasores. Ele manda um monte de estrelinha, um monte de estrela ninja, um monte de kunai. As kunai do Naruto aqui, ó, sai arrebentando todo mundo. As estrelinhas. Quem são as estrelinhas? Os anticorpos. Quem produz os anticorpos? Os plasmócitos. Então os plasmócitos é o ninja. O ninja produz a estrelinha que ele vai jogar, que é as kunais. Essas estrelinhas são os anticorpos, são proteínas, tá bom? Os anticorpos são proteínas. E essas proteínas, elas detonam o invasor. Detonam o invasor. Beleza, gente? Então, isso é o que a gente chama de resposta primária do sistema imunológico. Então, pausa o vídeo aí, anota isso no seu caderno, é muito importante. Anota aí a resposta primária. Isso aqui que eu falei tudo agora é a resposta primária. Beleza, gente? Ah, professor, mas e aí? O que isso tem a ver com a vacina? Antes disso, ainda ficou faltando falar das células de memória. O que é a célula de memória? A célula de memória vai ficar guardada aqui a informação sobre esse vírus aqui. Então, aí vai entrar o que a gente chama de resposta secundária. O que é resposta secundária? Vamos dizer que você sarou da doença, beleza? O ninja conseguiu detonar todo mundo, arrebentou todo mundo, acabou com a doença, tá bom? Os seus ninjas. Aí, depois de um tempo, a doença entra em você de novo. Quando a doença entrar em você de novo, não vai precisar fazer tudo isso aqui demora um tempo. Esse é o grande problema, galera. O seu corpo, dependendo das condições, todo esse processo da resposta primária pode durar até 10 dias. Gente, 10 dias, o invasor aqui em 10 dias, ele arrebentou já com você. Então é uma resposta que demora, tá bom? A resposta primária demora. Aí como o seu corpo é esperto, o que ele faz? Ele deixa aqui, ó, as células de memória. E aí se o vírus entrar em você de novo,
ele não vai fazer, você não vai precisar fazer tudo isso aqui. Você vai, a resposta já vai estar aqui, ó. Opa, entrou aquele cara de novo, entrou aquele manezão na festa de novo. Então ele já produz o ninja aqui, aí o ninja já arrebenta tudo de novo, então rapidinho. Então você não fica doente de novo. Aí a resposta secundária. Então a resposta primária, ela pode demorar até uns 10 dias ou até mais. Tá? De novo, já vai ter aqui as células de memória, ela já manda os ninja, o ninja já arrebenta todo mundo, você nem fica doente. Tudo bem, galera? Por isso que algumas doenças a gente só pega uma vez, porque você fica aí com as suas células de memória pro resto da vida. Beleza, gente? Então, olha a inteligência do nosso corpo. Nosso corpo é fera, hein? Fera. Mas, legal. O que isso tem a ver com a vacina agora? Tem a ver com a vacina agora é o seguinte, ó. O que a vacina vai fazer? A vacina, ela corta caminho. O que a vacina faz? Ela encurta o caminho aqui. Então, você recebe o vírus da doença, ou a bactéria da doença, só que eles estão mortos. Ele já entra morto em você aqui. Então, quando você toma a vacina, ele já entra tudo morto. Então, eles não vão se reproduzir. Se eles não vão se reproduzir, aí vai dar todo o tempo para o seu sistema fazer tudo isso aqui e vai lá e detonou. Beleza, gente? Só como ele estava morto, ele não se reproduziu, você não vai ficar doente, tá bom? Você pode ter até alguns sintomas, em alguns casos bem raros, a gente vai falar mais disso mais pra frente, tá bom? Alguns casos a pessoa tem alguns sintomas da doença, mas nada crítico como se tivesse a doença, tá bom? E aí cria as células de defesa, as células de memória aqui, e se algum dia você entrar em contato com o vírus de verdade, com a doença forte, viva, você já vai ter a resposta pronta aqui, ó. Você já encurta caminho aqui com a resposta pronta. Beleza, gente? Então, olha o que a vacina faz. A vacina, ela meio que engana o seu organismo a se autodefender. Ao se autodefender. Tudo bem? E aí, quando a doença entrar, você já está preparado. Olha que inteligência, hein? Incrível. É incrível isso. Entendeu como é que funciona o nosso sistema imunológico e a vacina, o nosso sistema imunológico? E não é muito difícil. É relativamente simples, né? Não é uma coisa tão complexa assim. Se não entendeu, volta o vídeo rapidão aí e assiste de novo. Beleza? Tá, mas agora chegou na onde o ponto mais importante, o ponto que eu queria, tá bom? Um dos pontos mais importantes agora. O que nós estamos tendo aí? Nós temos aí um grupo de pessoas, tá? Que estão defendendo que as pessoas não tomem vacina. Existe um grupo, e é um grupo grande de pessoas que defendem que as pessoas não tomem vacina. E vão falar desse assunto que na verdade é a parte mais importante da aula, tá bom? Vamos começar com esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? O Andrew Wakefield, tá bom? Um médico, um médico simples lá, um médico, nada de especial nele, tá? Um médico bobão do Reino Unido, tá? Esse médico, o que ele fez? Em 1998, ele publicou em uma respeitada revista científica, Natures, uma revista científica muito respeitada no mundo inteiro. Esse cara, ele faz uma pesquisa e publica nessa revista um estudo que ele fez sugerindo que casos de autismo. O que é o autismo? O autismo é um problema neurológico que as pessoas já nascem com autismo, tá? O autista é uma pessoa que tem dificuldades em ter relações pessoais, tá? É uma pessoa que tem dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. Então ele basicamente acaba vivendo meio que isolado num mundinho próprio dele. Ele não consegue interagir com outras pessoas. O autismo, tá bom? É uma questão neurológica, tá? É uma doença que você nasce com ela, você não desenvolve, você nasce com ela. E aí, o que acontece? Esse cara sugeriu que o autismo poderia estar sendo causado pela vacina do sarampo, tá bom? Então, o sarampo, que tá no caderninho de vocês falando sobre o sarampo é uma doença terrível, uma doença horrível que ataca vários órgãos do nosso sistema, ataca até a pele, são aquelas feridas, uma doença perigosíssima, muito fatal,
a taxa de fatalidade dessa doença é altíssima, o sarampo é uma doença extremamente perigosa e era uma doença que estava controlada já, graças às vacinações. As vacinações, elas conseguiram controlar o sarampo, quase erradicou o sarampo, igual a varíola, né? Quase erradicou o sarampo, não chegou a erradicar, tá bom? Mas o sarampo estava bem controlado, essa doença, porque estava todo mundo se vacinando. E aí esse cara, ele surge com essa ideia de que a vacina contra o sarampo, ela estava causando autismo nas crianças. O autismo... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. São coisas que você nasce, você não desenvolve autismo, tá bom? Mas esse cara sugeriu isso. E aí foi aquele alarde, aí foi aquela correria, aí foi aquela maluquice, começou o povo, não vou mais vacinar meu filho, não vou mais vacinar, tal. Aí, o que aconteceu? Alguns jornalistas falam assim, mas vamos investigar direitinho esse cara aí, vamos investigar esse tal de Andrew Wakefield. Aí foram investigar o tal do Andrew Wakefield e descobriram que essa pesquisa que ele diz ter feito, ele analisou apenas 12 crianças ele analisou, e nessas crianças ele tinha encontrado crianças com autismo, ele analisou 12 crianças com autismo e encontrou vestígios de vírus do sarampo. E aí ele concluiu que tinha alguma coisa a ver com a vacina, só que ele analisou 12 crianças apenas. Galera, uma pesquisa científica, para ser considerada verdadeira e aceitável, ela tem que ter um amplo aspecto de pesquisa. E muito, muito complexo uma pesquisa científica, não é uma coisa assim. Só que, mas por que esse cara fez isso? Por que esse cara fez essa idiotice? Aí foram pesquisar a vida desse cara aqui, aí descobriram que esse cara aqui, ele era patrocinado, ele recebia muita grana de vários advogados. E o que os advogados queriam? Esses advogados, eles queriam processar as empresas que produzem a vacina para ganhar grana. Então olha a ideia dessa gente, pessoal, lidar com a vida das pessoas por causa de dinheiro. Eu não ouvi o que eu ouvi? Não entendi foi nada. Então esse cara, ele recebeu muita grana dos advogados que depois queriam representar as famílias de crianças com autismo para processar as empresas e ficarem milionários, tá bom? E também esse cara, esse médico, ele também estava pesquisando uma vacina contra o sarampo. Então olha só, ele consegue 2 coelhos com uma cajadada só. Ele consegue ganhar uma grana dos advogados que iam processar as empresas produtoras de vacinas, e ele ainda fala assim, não, ó, a vacina boa é a minha, essa aí é porcaria, a minha é boa, então usem a minha. Então o cara ia ficar bilionário se tivesse dado certo esse golpe dele. Mas graças a Deus, pessoas sérias e competentes descobriram essa farsa e acabaram com isso aí. Inclusive esse cara hoje, ele tá proibido de exercer a profissão, ele é proibido de exercer medicina, ele tá relegado a um Zé Ninguém lá, graças a essa ganância que ele tinha, e até um crime, na verdade, né? Um crime em lidar com a vida das pessoas, tá bom, gente? Então, hoje existem estudos de mais de 300 mil crianças. Olha só, existem estudos com mais de 300 mil. O estudo que esse cara fez foi de só 12 crianças. Hoje existem estudos com mais de 300 mil crianças e não foi encontrado nenhuma relação com o autismo e o sarampo, e a vacina contra o sarampo. Nenhuma relação, porque o ser humano nasce com o autismo, a questão neurológica, beleza, gente? Mas, tá, por que a gente ainda continua com problemas em relação a isso? Deixa eu ver aqui. Aí entra um assunto muito complicado da gente trabalhar, certo, gente? Um assunto muito complicado, e já esse assunto complicado que a gente vai trabalhar, como ele vai ficar um pouco extenso, então eu vou dividir a aula em duas para não ficar uma aula muito grande, tá bom? Então você pode assistir
agora essa parte, tá bom? E a segunda aula você pode assistir uma outra hora que você achar melhor, tá bom, gente? Então, a segunda parte dessa aula você volta para assistir, beleza, gente? Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui e só que tem que assistir a segunda parte, hein? Senão não dá pra fazer as atividades que você vai poder fazer, beleza? É pra substituir pela ementa, beleza, gente? Então, até a segunda parte. Falou. Nunca abandonem os livros. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, vocês serão pessoas honradas. Serão gente de bem. Em outras palavras, enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu.